A gente voltamos aqui e vamos falar um pouquinho de avaliação da saúde, tá? Como que a gente avalia a saúde de uma forma geral, da população em geral, tá? Então a gente já falou que essa avaliação ela vai ser feita principalmente por órgãos, né? Que são chamadas de UBS, que elas são as unidades básicas de saúde, e nada mais são do que os postos de saúde, tá? Então, os postos de saúde, eles acabam avaliando, né? Eles têm medidas preventivas para evitar algumas doenças, tá? Justamente por quê? Porque eles avaliam a saúde daquela comunidade que eles prestam serviço. E eles avaliam de que forma, né? Então, eles têm os indicadores de saúde, que são as condições de saúde e condições sanitárias também. Então, elas sabem, por exemplo, do saneamento básico de determinado local, tá? Quando determinado local não tem saneamento básico, eles já sabem que esse índice de saúde vai ser muito baixo, né? Por quê? Porque a falta de esgoto, por exemplo, separado da água tratada, causa algumas doenças, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores, como, por exemplo, a cólera, né? Então, se eu não tenho água tratada, se eu não tenho o esgoto separado da água, o que eu vou ter são doenças, principalmente doenças tanto bacteriológicas, né, causadas por bactérias, como por vírus, como por vermes ou protozoários. Por quê? Porque a água todos nós precisamos beber, né? A gente sabe que precisamos de água. Se essa água estiver em más condições, não for completamente limpa, eu vou trazer para dentro do meu corpo alguns elementos que podem causar danos à minha saúde, tá? E pode causar mortes, tá? Então a taxa de mortalidade é um indicador de saúde, está altamente ligado e é amplamente estudado, principalmente nas nossas UBSs, tá? Que através dessas taxas de mortalidade, estudam a incidência de algumas doenças. Então, no nosso caso aqui, que a gente está vivendo, né, uma pandemia causada pelo Covid, vamos dizer assim que nós estamos em quarentena nesse momento justamente por conta desse indicador de saúde, né? Então, a gente não tem condições sanitárias de estar andando por aí, tá? E não pegar o coronavírus, esse vírus, tudo bem? Isso não quer dizer que a gente não tenha um saneamento básico. O que nós não temos ainda é vacina para esse problema, tá? Porque a gente até tá tomando as medidas preventivas, né? Lavando mão, passando álcool, andando com máscara, eu espero que sim, né? Que vocês estejam usando todas essas medidas, né? Que seriam as condições de saúde necessárias e sanitárias também de limpeza e higienização. Só que o grande problema aqui é que nós não temos ainda a vacina, tá? A gente teve alguns problemas graves, por exemplo, em se tratando de algumas doenças que não existiam, aliás, não existiam não, existiam, só que estavam bem controlados, como por exemplo o sarampo, e elas retomaram com força do ano passado para cá. Por que que isso vem acontecendo? Primeiro, o que acontece é que com essa história de vacina não serve para nada, aconteceu de muita gente deixar de vacinar as crianças. Se a criança não é vacinada, o que que acontece? Ela pega essa bactéria, esse vírus, né? No caso do sarampo, é um vírus, e aí ela age como se fosse um hospedeiro também. Além de vamos dizer assim, sofrer com a doença, porque ela pode matar, né? Principalmente criança. Por que criança recebe tantas vacinas durante a primeira infância, durante o primeiro ano de vida? Justamente porque ela não tem o sistema imunológico completo, como nós, né? Então ela tá ali tentando
completar o seu sistema imunológico. E isso é feito através das vacinas, tá? Se a gente pegar alguns anos atrás e hoje, algumas doenças foram completamente erradicadas, como, por exemplo, a poliomielite, que matava as pessoas alguns anos atrás, né, no século passado, por exemplo. E hoje em dia não matam mais, quase que não existe, justamente por conta da vacinação, né? E o sarampo também, ele estava bem controlado, só que as pessoas começaram a pensar, né, como se estivessem na Idade Média e não acabaram que não levaram seus filhos para vacinar. E aí ocorreu um surto de sarampo no ano passado e as pessoas, né, que se tornam mais velhas, vamos dizer assim, elas também têm um problema muito grave com o sistema imunológico. Então, crianças, bebês recém-nascidos e bebês até 1 ano e idosos e pessoas com uma certa idade, elas têm muito problema com o sistema imunológico. Então, essas doenças aí, que são simples para algumas pessoas, para outras não são, né? E aí ocorreram algumas mortes por sarampo ano passado, tá? E aí teve as campanhas de vacinação e ainda estão permanecendo. Ainda esse ano, com a vacinação da gripe, né? Teve a vacinação do sarampo também, para quem nunca teve sarampo. E para crianças, se eu não me engano, dos 5 anos até crianças a partir dos 5 anos e até adultos até os 49 anos. E justamente por conta do surto, tá? Que teve de sarampo, tá bom? Bom, a mesma coisa acontece com a gripe, por exemplo. Por que vocês acham que a gripe, a vacinação da gripe só acontece em determinada época do ano? Né? Fica aí uma pergunta. E por que ela é dada em determinadas faixas etárias? E depois é que a população, se sobrar vacina, é que as demais pessoas tomam, né? Mas de primeiro ela é dada em bebês e na população idosa. Por que será que isso acontece, né? Bom, aí, falando da avaliação da saúde, a gente tem aí alguns probleminhas que podem acontecer com determinadas doenças, tá? Que são os surtos, as epidemias e as pandemias. Bom, primeiro pode acontecer o surto. Se, né, o órgão de saúde não tomar nenhum tipo de providência, esse surto ele pode evoluir para uma epidemia. E se essa epidemia também não for completamente controlada, ela pode virar uma pandemia. E a gente está vivendo uma, né? Bom, o surto, então, ela pode acontecer em escolas, bairros, comunidades, tá? E ela acontece quando o número de casos de uma doença aumenta repentinamente numa região, tá? Então, como eu falei, o surto de sarampo. Então, aconteceu, vamos supor que nunca mais tinha acontecido mais de 10 pessoas com sarampo aqui em Guaianazes. Aí, de repente, vamos dizer assim que o mês passado tivemos 100 crianças. Então, já é um surto, já é um caso para ser estudado, já é um caso para ser alertada a população para tomar vacina, mesmo não acontecendo mortes, porque aumentou drasticamente de 10 em 1 ano, foi para 100 no outro. Então, é um surto porque aumentou a quantidade de doentes repentinamente, num prazo pequeno. Bom, se esse número de doentes infectados for muito grande em uma região, então, por exemplo, esse surto de sarampo passa daqui de Guaianazes para o estado de São Paulo. Então, de repente, o estado de São Paulo, aqui tinham 100 casos, no estado de São Paulo já se tornam 10 mil. Então, a gente vai ter uma epidemia. Por quê? Porque é só no estado de São Paulo. Se caso esse surto de sarampo, essa epidemia de sarampo, ir para outras regiões, né, do Brasil e do mundo, atingir mais de um continente, aí vira uma pandemia. O que aconteceu? Então, no caso do Covid, ocorreu um surto lá na China, né, numa cidade da China.
Era um surto. Apareceu esse vírus, ninguém sabe ainda. Falam aí que foi por conta da carne do pangolim, foi por conta disso, foi por conta do morcego e tal, mas ninguém sabe ainda. Esse vírus já existia, ele se modificou, né? O RNA, o DNA dele se modificou, se tornou o Covid-19. Ele tinha outros nomes que depois a gente vai estudar, SARS, MERS. Ele já existia, só que houve uma modificação na sua estrutura genética. Aí o que aconteceu? Ele entrou no corpo lá de alguns chineses nessa cidade, só que foi poucas pessoas. De repente, dessas poucas, ocorreu um surto, né? Um número de casos grandes. Com a globalização, né? Com a saída e entrada muito fácil de pessoas de um local para outro, aconteceu das pessoas dessa cidade infectarem outras cidades da China. Então, ocorreu uma epidemia de Covid na China. Estava centralizado na China. Com a globalização, com a entrada e saída de pessoas dos países, né? Vieram chineses de lá para cá e para outros lugares do mundo. Aí se deu essa grande pandemia que infelizmente ainda não tem controle, né? A única medida para prevenção é o distanciamento social, porque ainda não tem cura, tudo bem? Então, tá aí a avaliação da saúde. Hoje, nós ainda temos vamos dizer assim, uma parte boa aqui no Brasil, porque nós temos o SUS e o SUS ainda, mesmo que precariamente, ainda dá conta do recado, tá? A gente ainda consegue ter vacinação gratuita, remédio gratuito, né? Por conta do SUS, coisa que em outros países não existe, tudo bem? Então, nós temos o controle ainda dessa taxa de mortalidade, né? A gente ainda tem esses indicadores de saúde que fazem com que a gente tome ainda essas medidas de prevenção para evitar que surtos, epidemias e pandemias aconteçam, tudo bem? Então, agradeço muito a atenção de vocês, até uma próxima aula e qualquer coisa entre em contato comigo. Muito obrigada pela atenção.